Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, ressuscitado e renovado para mais um episódio. Gente, vocês viram que bonitinho que é o lobo terrível? Ele parece um Lulu da Pomerânia, só que grande. Eu achei ele muito fofo. Tamanho de uma vaca, né? E aí depois eu descobri que ele vai ficar enorme. Tipo, ele chega a 1,80 m. É da minha altura. Não, de comprimento, não de altura. Ele chega a 1,80 m e quase 100 quilos. Então, assim, definitivamente não é um Lulu da Pomerânia. Não cabe na bolsa. É, mas eu achei bem bonitinho. Eles trouxeram à vida este animal que estava extinto, né? Há mais de 10 mil anos. Usaram DNA extraído de fósseis antigos. Qual a chance disso aqui dar certo? É zero. Quem assiste filme de terror sabe que não é uma boa ideia, né? É uma péssima ideia. É uma péssima ideia. Primeiro que assim, você não pode soltar esse bicho na natureza, porque senão você desanda o ecossistema. Pois é, a cadeia alimentar dele, todo o ecossistema dele já se foi. Você desequilibra tudo. Então quer dizer, você recriou um bicho que vai ter que ficar em cativeiro pro resto da vida, para o deleite dos cientistas. Pra quê? Próprio, capricho. Capricho. E aí... Ele é o Frankenstein. Exatamente. E aí veio também a informação de que já que deu certo com o lobinho, que é bonitinho, querem fazer também com os mamutes. Os mamutes. E aí alguém precisa avisá-los que o mamute é um pouquinho diferente. Um pouquinho maior, né? Vai dar um pouco mais de trabalho. É, do lobo terrível. Então, assim, dá tempo de evitar o Jurassic Park. Vai estar cada vez mais próximo. Mas alguém tem que chegar para esses cientistas e falar assim, amigos, é muito importante o estudo genético, pra gente é maravilhoso, a gente pode preservar espécies, a gente pode salvar inclusive a humanidade. Mas pelo amor de Deus... Segura sua onda. Dá uma segurada. Uou! Entendeu? Uou! Segura isso daí, legal, parabéns pelo lobo, mas não vem me querer mexer no resto. E tem uma fila grande, né, de bichos que eles queriam ressuscitar. É o mamute, o dodô, que é aquele pombo gigante que tinha lá na... Eu não sei nem que bicho conseguiria botar um ovo de um dodô hoje em dia. E tem o tigre da Tasmânia, que eles queriam trazer já faz tempo. Baita ideia também, ótima ideia. Sempre, foi o primeiro. Não é um tigre, né, ele é um marsupial parecido com o diabo da Tasmânia, que também não é um diabo. Talvez seja. Né? Nunca se sabe o que vem aí. Tudo pode acontecer. Então, baseado nessa notícia maravilhosa, a gente montou um programa para vocês hoje com filmes de terror que falam de animais pré-históricos, animais geneticamente modificados e ideias que você não deve reproduzir na sua casa, tá bom? Deixa quieto isso daí. Quer um lobinho? Compra um Lulu da Pomerânia. Que eu amo, que tem... Sabe aquele meme que mostra as pessoas falando errado o nome dos animais, das raças de cachorro? O meu preferido é o Lulu da Pomerânia, que virou Lulu do bumerangue. Eu amo. Toda vez que eu vejo um Lulu na rua, eu falo, olha o Lulu do bumerangue. Eu amo. Agora, seria muito da hora você ter um Lulu da Pomerânia e chamar ele de Lobo Terrível. O Shih Tzu virou Cheetos. Cheetos. Já viu aquele do Cheetos que quer cruzar? Já viu esse? É verdade, eu já vi. Que a moça tá fazendo um Tinder, né, no grupo do condomínio atrás pra cruzar com os Cheetos dela. Cara, sério, é maravilhoso. Procurem isso na internet. São nomes incríveis de Doberman, de Bulldog, de tudo. Se eu tivesse um pastor alemão, eu ia chamar ele de Senhor. Senhor? É, porque o Senhor é meu pastor. Porque o Senhor é... Então, tudo bem. Eu acho que pra mim tá dito, entendeu? Eu não preciso nem alongar mais essa conversa. Antes da gente entrar nos filmes, eu quero lembrá-los que o nosso Apoia-se voltou, está funcionando... Tá uma grande beleza, um grande chuchu. apoia.se/Abominável Podcast. Vai lá. A gente facilitou a vida de todos, inclusive dos apoiadores e nós. Reduzimos o número de recompensas, mas temos uma recompensa
principal ali que eu acho que você que é fã do nosso podcast vai curtir, que é o episódio extra somente para apoiadores. Nosso Apoia-se é o seguinte, 3 categorias para vocês, como o Rodrigo falou. A primeira, você tem acesso ao nosso grupo fechado, maravilhoso, onde a gente fofoca o dia inteiro. E essa é porque você ama a gente mesmo. Não concorre a nada. Vamos deixar claro aqui para as pessoas não confundirem. É só porque você quer participar e quer entrar no grupo de WhatsApp. Belê? Belê. A segunda, você faz parte desse grupo e concorre a sorteios todo mês. E aí, supondo que o seu nome seja sorteado, você vai escolher o prêmio que você quer. A gente tem livro, a gente tem gibi, a gente tem jogo de tarô. Não o jogo baralho, mas para você jogar tarô com alguém, entendeu? A gente tem sala de escape, enfim, e outra, tem meia, tem um monte de coisa. E aí você escolhe, esse mês ganhou o João. João, o que você quer dessas, 5 opções aqui? Você vai escolher e vai ser feliz. E a terceira opção é o grupo, o clubinho, digamos assim, do episódio extra. Todo mês haverá um episódio extra e só quem estiver no grupo 3, né, no Apoia-se na parte 3 ali, é que vai receber esse conteúdo exclusivo. Tá isso, bom? Mas aí, e essa pessoa que estiver no grupo 3, que tem acesso ao episódio exclusivo, também participa dos sorteios e também faz parte do grupo secreto no WhatsApp. Exatamente, é o combo inteirão. Entenderam? Entenderam. apoia.se/abominável podcast. Vai lá participar, porque deu trabalho para fazer. A mulher não respondia. Era uma grande gritaria, mas agora deu tudo certo. E a gente quer que você participe. Pois uma poetisa. Aquela mulher, vou dizer uma coisa pra vocês. Mas tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. O Lobinho tá vindo aí, o Lulu do Bumerangue. E a gente vai começar com as nossas dicas. Rô, por favor, abra os caminhos. Eu vou começar, já que estamos falando de pré-história, vou começar do princípio, que é na pré-história. Não é um filme sobre algo que veio da pré-história, mas é um filme que se passa na pré-história, que se chama A Origem do Medo. Eu achei esse nome horroroso. Em inglês ele tem 2 nomes, então aí o português escolheu o pior. Out of Darkness ou The Origin, que seria só a origem, né? Mas aí é um filme de terror, tem que ter um do medo, senão o pessoal vai confundir com aquele do rapaz lá, do peão, e aí vamos colocar a origem do medo para ficar mais fácil. E do que se, para não ter confusão. E do que se trata esse filme? Esse filme se passa 45 mil anos atrás, quando um grupo de homens primitivos, né, de humanos primitivos ali, eles passam por um perrengue e eles precisam migrar em busca de um lugar melhor para se estabelecer, né? A gente era nômade em uma época, né? A gente andava procurando lugares melhores e fugindo dos tempos. Quando era inverno, a gente saía dali e tinha todo um processo que hoje, felizmente, não temos mais. Mas esses caras saem dali e vão andando, procurando um lugar melhor. Só que, conforme eles vão avançando, eles começam a ser perseguidos por uma coisa que eles não sabem exatamente o que é, que vai matando eles um por um. E aí, essa história ela toma um rumo bastante interessante, porque ele traz um ponto-chave ali da história da humanidade que é bem curioso para quem curte, né? Eu sempre gostei dessa coisa de pré-história e tal, eu acho um período misterioso, assim, meio nebuloso, que é interessante. E aqui eles tratam de um ponto ali que é sempre discutido, tem teorias e tal. Eu não vou falar para não estragar a surpresa de vocês, mas que conseguiu ser um filme bem bacana. Tem um ritmo mais devagarinho, assim, mas ele é interessante, pelo menos do meu ponto de vista, muito mais interessante por trazer esse período que a gente não imagina como um filme de terror, né? A gente já viu filme de terror que se passa na Idade Média e um monte de coisa, mas na pré-história não costuma ter muito. E era uma época onde todo mundo estava sendo caçado, né, e ameaçado de alguma forma. Aí eu achei legal que o cara foi lá e voltou até esse período para contar uma história de terror, que ainda tem uma reviravolta ali que vai ser, olha, que da hora. Veja você, que coisa.
Esses daí vocês vão ter que procurar, né, gente? Porque vocês sabem... Não, esse tá no Max. Ah, tá fácil de achar? Tá no Max, que bom. Fiquei de cara. Acabei de abrir aqui pra ler a sinopse e descobri que ele tá no Max. Eu vi na vida. Sim. Mas ele tá no Max. Eu nunca ia imaginar que ele tava lá com esse nome, e pra mim ele se chamava Out of Darkness. Descobri hoje também que ele tem 2 nomes em inglês. Olha, é o que ajuda bastante quando você vai assistir um filme. Quando você vai procurar ele. Para vocês, né, que querem saber um pouco mais do filme, ele foi dirigido pelo assistente de direção do Saint Maud. Saint Maud é muito bom, né? É muito bom, então é um cara que tem uma experiência boa ali. Não, é um cara que sabe o que tá fazendo, pelo menos. Sim. Que já ajuda bastante a gente. Muito que bem, esse tá fácil pra você conferir. Eu vou começar, cara, com um filme da Nova Zelândia de 2006, Black Sheep, ou Ovelha Negra. É um filme que, inclusive, ganhou prêmio. Oscar? Não, claro que não. Seria maravilhoso se tivesse ganhado. Merecia. É um filme que ganhou prêmio no Festival de Fantasia de Bruxelas, sabe? Umas coisas assim. Isso em 2007. É um filme bem... Como é que eu posso dizer? É bizarro. Eu vou explicar pra vocês do que se trata este bebezinho aqui. É um sujeito, ele e o irmão, eles moram com o pai numa fazenda. Só que um dos irmãos adora mexer com o mato, com os bichos e tal, e o outro não é muito chegado. Só que o irmão mais velho, que esse que gosta de mexer com as coisas, ele é meio cruel, né? Ele não é um irmão legal. E aí ele prega uma peça no irmão mais novo. Ele simplesmente mata, mutila o cadáver e veste o cadáver da ovelha de estimação do irmão mais novo. Quer dizer, é uma pessoa extremamente positiva. Uma pessoa ótima. Sucesso nas festas, né? Uma pessoa que você chamar pra conviver, né? Pra fazer parte da sua vida. E aí, essa coisa toda deixa o cara, a criança, com fobia de ovelhas, enfim. 15 anos depois, esses irmãos nunca mais falaram, né? Quem que quer falar com um irmão desse? O cara, esse da fobia, tem que voltar pra Nova Zelândia pra vender a sua parte da fazenda, aquele negócio. O pai morreu, precisa, né, fazer aquela treta toda. Então ele volta pra lá e lá está o irmão mais velho dele, que ele descobriu que é um puta de um louco que tá fazendo experimentos ali naquela fazenda. Ele acaba encontrando uma ovelha deformada, uma coisa meio mutante e tal, enfim, um negócio meio esquisito. E aí ele percebe que o irmão dele tá mexendo com coisa que não devia. E aí começa aquela pega pra capar, corre dali, de cá, a ovelha tá completamente biruleibe, porque é uma ovelha que é vítima dessa mutação toda, desses experimentos todos. Então ela acaba infectando outras ovelhas e também infectando os humanos, porque ele morde o cara, né? A ovelha morde e tal, não sei o que. Eles corre daqui, corre dali. O cara que foi mordido começa a perceber que ele está se transformando em uma ovelha. É um carneirosomem. Então. E aí a coisa que já estava ruim começa a escalonar num grau. E aí o resto vocês vão ter que assistir para ver para onde vai esse massacre das ovelhas biruleibes e desse cara que já tá metade ovelha, metade humano. Então... Não confundir com aquele outro da ovelhinha com perninha, da menininha com cabeça de ovelhinha, que é bonitinho. Não, é o Lamb. O Lamb não tem nada a ver com isso. Aqui é só um bando de gente louca e tem um final surpreendente esse filme, tá? Eu acho que vocês vão gostar. Procurem Black Sheep, Ovelha Negra. Eu não sei onde vocês vão encontrar, mas falaram que terá a parte 2. Não sei, quem sabe. Fica essa dica pra vocês aí. Um filme tranquilinho, 1h30, rapidinho. Vocês matam essa grande pérola do cinema. Teu próximo, Rô, qual é? Eu vou trazer aqui um filme que ele não é tão bom quanto os outros que a gente comentou aqui até agora, mas ele tem o seu valorzinho ali. Tem o seu valor. Tem uma coisinha ali que me deixou curioso. Vocês imaginam uma mistura de Bruxa de Blair com o Parque dos Dinossauros, né? Imaginou? Né? É uma mistura inusitada, que foi o que me... Mistura do Brasil com o Egito. Que foi o que me fez querer ver esse filme.
que é Projeto Dinossauro, um filme britânico lá de 2012, que mostra um grupo de cientistas que eles vão fazer uma expedição ali no Congo em busca de comprovações científicas da existência do mítico Mokele Mbembe, que é uma criatura ali mítica ali daquela região, né, que muitos acreditam ser, na verdade, um dinossauro, né, um saurópode. E aí esses caras vão para lá e eles acabam indo parar num lugar que, na verdade, não tem só um dinossauro, mas tem vários. Então esse filme, por que eu gostei? Por que eu trouxe, na verdade, porque eu não gostei muito, mas eu trouxe ele aqui porque ele é interessante. Ele é um found footage com dinossauros, gente. Precisa mais alguma coisa para você assistir esse filme? Não há necessidade. Ele tem alguns personagens que são interessantes ali. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de dinheiro, ele seria um filme melhor. Sabe aqueles filmes que realmente esbarram no orçamento? Né? Não é assim, os dinossauros não são uns Asylum da vida, os mutantes da vida, mas ainda assim podia dar uma trabalhada melhor ali no 3D, né? Na movimentação e tal. Mas a história é legal, tem boas cenas de aventura, assim, algumas de terror interessantes também. Ele é... Sabe aquela parte que o personagem do Jack Black foi fazer lá na ilha do King Kong, lá que ele fica correndo, filmando? Imagina isso hoje em dia com as câmeras mais modernas, assim, e o cara filmando o tempo todo. Vale a pena vocês darem uma olhada. Eu assisti no Prime Video, tá lá no Prime Video ainda. Compensa, né? Não é muito compridinho. Ele tem ali, acho que uns 90 minutos no máximo e dá pra se divertir. Passar o tempo e não passar raiva? Dá pra curtir, sim. Ele não é, nossa, que incrível, mas é divertidinho. Muito que bem. Agora vou falar de um filme que, assim, se você gosta de filme daquele canal Sci-Fi, sabe? Não. O Sci-Fi Channel, pra quem... Se você é uma daquelas 3 pessoas que curtem os filmes do... Pois é. Não, mas é que esse aqui, às vezes, quando você não tem o que fazer, e aí você tá zapeando, você põe lá no Sci-Fi Channel. Sempre tem um filme merda passando. Mas é aquele filme merda que você se diverte assistindo? Pois é, o meu próximo filme é esse. É nesse nível. Então, se o CGI do Sci-Fi não te incomodar, você pode assistir a esse filme muito bem. O nome dele em português é A Face do Predador. Ele é de... Cadê o ano aqui que eu não tô achando? 2000 para vocês. 2007. Ele é de 2007. Em inglês, ele se chama Razor Tooth. E como eu falei em português, A Face do Predador. Este filme, o conceito é baseado em uma história real, mas para por aí, tá? Porque, pelo amor de Deus, né? É uma espécie exótica de enguia. Só que a enguia desse filme, é claro que ela é geneticamente alterada, porque senão não tem filme, né? Ela é um pouco maior e tal, não sei o quê. E ela está... Posso trazer mais uma pequena pepita de conhecimento de biologia pra galera? Por favor. A enguia é um peixe pulmonado. Pulmonado, olha lá. Por isso que ela respira fora d'água também. Por isso. Essa é a única parte do real que tem no filme. Sabe esse negócio de baseado em fatos reais? A única coisa real é que a enguia respira fora d'água. O resto é tudo inventado. O que eu achei interessante, porque pelo menos eles assumiram que tem alguma coisa ali. Mas vamos lá. A gente tem um xerife que organiza uma caçada para capturar 2 criminosos que fugiram da cadeia. E aí, eles estão nessa perseguição e acabam encontrando um grupo de estudantes universitários que são os responsáveis por essa espécie mutante. E aí, então, o xerife organiza 2 equipes para caçar os prisioneiros e para caçar a enguia. É isso que eles fazem. Enquanto eles não prendem a enguia faz o quê? Sai matando todo mundo. Tem uns dentes horrorosos, tem um sangue pra caramba, é um negócio assim, meu Deus do céu. E, gente, é um filme idiota, mas diverte. Eu achei criativo até. Não, tem seus bons momentos aqui. Porque sempre pode ser pior, né? Pode, você tá falando da Sci-Fi, tem Asylum, né? A gente tem... Sempre pode piorar. E esse filme, por incrível que pareça, tem o Josh Gad no elenco,
que é um cara que depois acho que ele fez... não é Branca de Neve, como é que chama aquele filme? Quer dizer, as pessoas têm que começar de alguma forma, né? Então, e é isso, procurem essa maravilha, pegue uma pipoca e assista, porque é só pra isso que serve. Pra mais nada. Depois não diga que eu não avisei. Teu próximo, Rô. Eu guardei o melhor para o final. Eu vou falar aqui de uma obra-prima que pra mim é 10 de 10, que é um filme de 1972, uma coprodução entre a Espanha e o Reino Unido, dirigida por Eugênio Martín. Eu vou só citar uma parte do elenco para vocês aqui. A gente tem Telly Savalas, que é o Kojak. Lembra do Kojak? Tem Peter Cushing e Christopher Lee. Só esses três aqui para começar. Esse filme se chama Horror Express no original. Aqui no Brasil ele saiu como O Expresso do Horror. Passava muito nas madrugadas ali da TV nos anos 80, 90. Eu via esse filme toda vez que ele passava. E do que se trata esse filme? A gente tem um cientista que ele está fazendo uma viagem ali. Esse filme se passa no comecinho do século XX ali, e o cientista está fazendo uma viagem entre a China e a Rússia, né, naqueles trens que passam no meio da neve ali, nos transsiberianos. E ele está levando um fóssil de um ser humano primitivo ali que ele encontrou numa escavação, um ser humano congelado. Ele bota nesse trem e está levando lá para pesquisar, né, para levar para o museu, para fazer os estudos apropriados naquele ser que ele encontrou. Só que aí, no meio do caminho, eis que esse cara descongela e sai tacando o terror nesse trem. E aí ele tem uma pegada meio Alien, né? Até se você for pensar assim, pode até ser colocado como um avô ali do Alien. E esse filme ele ainda tem, essa história ela ainda tem algumas pitadas de horror cósmico, porque esse ser, que supostamente era um homem das cavernas, mas né, a gente não sabe exatamente de onde ele veio, o que ele é, ele tem a capacidade de absorver a memória das pessoas. Então você tem uma criatura que não deveria estar viva, né? Ela deveria ter ficado lá, morta lá na época que ela morreu, que está matando as pessoas dentro de um trem, e com isso ela está aprendendo a viver ali naquele momento. Cara, é um filme, ele tem aquele climão nostálgico desse filme dos anos 70, 60 e 70 ali, principalmente naquela viradinha entre os 60 e os 70, que é muito gostoso de ver. Assim. Ele tem aquela trilha sonora dramática, aquelas interpretações mais estoicas, assim, sabe? Uma coisa mais teatral. E é uma belezura. É um filme que eu não me canso de ver. Para mim, ele é muito divertido. Ele é um clássico, assim, porque ele representa muito o cinema de horror dessa época e tem bastante influências de Lovecraft, né? E influenciou muita gente depois dele ali também. Acho que tem bastante coisa que veio depois, você consegue ir voltando até chegar nesse filme. E né, lógico que não para ali, a gente vai voltar até Lovecraft e o próprio livro que inspirou o Enigma do Outro Mundo e tal, mas aqui vocês vão curtir, porque não tem como não gostar desse filme. Eu vou falar da Darkflix Plus, que você sabe que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Começou abril começou com tudo, porque a gente tem o quê? A gente tem Fantaspoa acontecendo nesse mês de abril, que é o maior festival de cinema fantástico da América Latina, e vai ter uma programação especial na Darkflix Plus. Então, preste atenção, porque eu já estou te dando essa baita dessa dica para você não perder, pra você não ficar moscando. Fica de olho na Darkflix, porque esses filmes do Fantaspoa dificilmente você vai assistir em outro lugar, tá? Porque eles não vêm pro Brasil. Então é meio que exclusivo, assim, essa parceria do Fantaspoa com a Darkflix. Aproveita para vocês assistirem coisas legais. Fora isso, tem os filmes que chegam normalmente, ou melhor, diariamente, no catálogo da Darkflix. Então, sexta-feira, dia 11, chega O Ritual, esse filme de 2011. Chega também, que é maravilhoso, Quando Chega a Noite. Aí tem um filme no sábado, dia 12, que o Rodrigo adora, que é O Mistério do Sexto, que é o Basket Case. Eles vão colocar os três lá. Pois é. Aí também entra o Stargate, de 94, no mesmo dia. Temos Vagas. Falamos desse filme aqui.
tem o quê? 2, 3 semanas? Por aí, né? Por aí. Falamos dessa belezinha que a gente ficou apavorado, eu principalmente. E entra na Darkflix dia 13. Entra também Dança do Vampiro, Visitante Alienígena, No Limite da Loucura e por aí vai. Um filme melhor que o outro. Todos os dias entra um filme de terror na Darkflix Plus. Então eu, se fosse você, ficava ligadíssimo nisso daqui para você assistir os filmes do catálogo e também assistir os filmes do Fantaspoa. Custa R$ 9,90 por mês, é um valor bem simbólico para um catálogo enorme. Então preste atenção e não marque bobeira, darkflixplus.com.br. E agora sim, meu filme favorito de animais malucos pré-históricos. Filme este que marcou uma geração. Filme este que deveria estar no Oscar, mas infelizmente não recebeu todo o respeito que lhe é de direito. Senhoras e senhores, eu estou falando da franquia Mega Tubarão. Não é de um filme, você está falando da franquia toda. São 2 filmes maravilhosos, onde você tem Jason Statham brigando no soco com um tubarão pré-histórico, um megalodon, landau. Eu nem sei falar o nome desse tubarão. É um bicho grande para caramba. Isso sim é um filme de bicho pré-histórico. E o resto, que se foda. Não precisa de sinopse. Não precisa. Não, que história. Pra que ter história? Você tem um tubarão de 20 metros, um tubarão pré-histórico e Jason Statham. Você não precisa de sinopse. Você não precisa de roteiro, de história, de absolutamente nada. Você só dá o play, pega a sua pipoca e vai se divertir. Que é isso que a gente quer com esse tipo de filme. Saiu o primeiro em 2018, tivemos o segundo, e os 2 são incríveis. Os 2 são excelentes. E é isso, eu tenho muito orgulho de gostar de Mega Tubarão, eu tenho muito orgulho de defender Mega Tubarão, essa grande obra-prima da 7ª arte. Trouxe pérolas hoje, hein? Mega Tubarão, lembrar do Black Sheep. Black Sheep, Mega Tubarão, a enguia maluca lá. Hoje, olha, isso porque a gente não entrou, é que aí já falamos desses filmes em outros episódios, né? Falando de filmes geneticamente, de bichos, né, geneticamente ali modificados. É que, na verdade, aqui não chega a ser geneticamente porque jogaram coisa no rio e o bicho sofreu mutação, né? Tô falando do hospedeiro. Eu achei que você foi bem dentro do tema, né? Você literalmente desenterrou algumas coisas, hein? Não falamos do hospedeiro, porque já falei aqui, fica de menção honrosa. Tem mutação também, que aí aquelas baratas que sofrem mutação no metrô de Nova York. Lembra desse filme? Que é do Guilherme Del Toro, não é? É, tem o Splice, né, da menina lá, que o cara mistura um monte de coisa, que eu comentei também, acho que nem lembro quando, mas... Já falou, tudo isso aqui é menção honrosa, gente. Já anota aí pra vocês assistirem depois. Nessa linha de bichos maravilhosos da água, a gente tem Piranha 3D e Piranha 3D 2, que se passa numa piscina. Não existe nada mais incrível que esse filme. Como que se resolve esse problema, né? Do bicho na piscina, joga cloro, né? E o 3D 2 tem o David Hasselhoff de Baywatch, sabe? De SOS Malibu. Ele tá fazendo uma participação. É do grandissíssimo cacete de bom esses filmes todos. Então assistam, gente, assistam. Tem um feriado de Páscoa aí, aproveita, dá o play e seja feliz, porque a gente vai ser também. Isso aí. Cuidado com o Lulu do bumerangue, porque nessas da coisa daí de mutação, vai acabar de fazer, não vai poder mais fazer com o lobo. É um chihuahua, imagina daqui a alguns anos que atrás um chihuahua. Vai fazer com o Lulu do bumerangue, bicho. Ai. 90% ódio, 10% tremedeira. Esse aí é o Pincher, né? O Pincher, né? Esse é o Pincher, mas é meio que parecido, assim. Perigosíssimo. Então, cuidado com os animais. Perigoso pisar em cima, né? É. Imagina se trazer um mamute de volta em pleno aquecimento global. É muita sacanagem com o bicho. Você vê que legal, ele vai ficar super feliz. Ele vai adorar. Um mamute tosquiado andando por aí. Traz o mamute de volta, eu torço para que ele coma todos os cientistas que trouxeram ele de volta. Dá um filme da hora também, hein? Tô torcendo Mamutes que matam. Mamutes que matam. Mamutes que morram. Dá pra fazer já, viu? Ó, já tem nome, tem um monte de coisa. Então, da parte 1 e da parte 2.
É isso, brasileiros. Até semana que vem. Um beijo a todos. Beijo, Ru. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.